Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula, quarta aula da imersão de emagrecimento. Fique então por aqui se você quiser saber mais. Essa é a última aula gratuita que está disponível para você começar a aprender a emagrecer. E aproveite para compartilhar com o maior número de pessoas essa aula. Aproveite para curtir e também participar do meu canal do YouTube. Se inscreva aí no meu canal do YouTube para receber novos vídeos assim que forem lançados aqui pelo canal, tá bom? Vamos começar então. Quem aqui está curioso em saber o que teremos nessa última aula? Fala aqui para mim nos comentários. Coloque também as suas dúvidas referente às aulas ou a essa aula e as dúvidas referentes às outras aulas nos comentários das aulas 1, 2 e 3, que a gente vai comentar lá, caso você tenha dúvida, e aí a gente vai responder para vocês, tá? Essa última aula está incrível também, assim como todas as outras. Espero que você goste e fique até o final para saber quais estados, quais bloqueios emocionais que estão impedindo você de emagrecer. E também, claro, no final da aula, você vai ter um bônus especial, assim como você teve nas aulas anteriores, tá? Então, a gente vai começar agora a falar um pouquinho mais sobre aprender a emagrecer. Lembrando, então, pegue lá caneta e papel, porque aqui é a escola de emagrecimento, né? Vamos compartilhar, então, aqui a tela com vocês, tá? Então, hoje é a nossa quarta aula de imersão de emagrecimento. E o que que a gente vai falar hoje? Muitas vezes você já deve ter falado diversas vezes: doutora, já fiz de tudo e não consigo emagrecer. Mas o que que será que esse fazer de tudo que você fala? Será que você fez realmente tudo mesmo? Quais dietas você já fez? Dessas dietas que você fez todas de forma como estava prescrito? Você fez alguma alteração ou desistiu no meio dessa dieta? Porque você pode dizer que você fez todas as dietas e que nenhuma funcionou. Mas será que você fez de forma correta essas dietas? Teve algum nutricionista que te orientou ou você pegou essas dietas da internet, do Google? Então, aproveite já para pegar o seu diário do magro e já respondendo essas questões. Esse já fiz de tudo e não consegui emagrecer. O que que você já fez para emagrecer? Quando você fez a matrícula na academia, quantas vezes você foi? Você fez a matrícula na academia para se livrar de um peso, né? Dizendo, não, eu já fiz alguma coisa e acabou não indo na academia, ou seja, eu já fiz alguma coisa pelo meu emagrecimento, mas acabou não indo, então também não vale, né? Você vai ficar pagando, além de gastar dinheiro, não vai adiantar para a sua saúde. O que mais você fez para emagrecer? Fez algum tratamento estético? Quais procedimentos você já fez? Cirurgia? Já fez algum tipo de uso de balão endoscópico? Usou alguma medicação? Quais medicações usou? Por quanto tempo você usou? Lembrando, você tem que parar esse vídeo para responder cada questão em particular, porque aqui é a escola de emagrecimento, aonde você vai aprender a emagrecer, e aí é preciso você parar e escrever, não adianta só responder, mas você parar e escrever, porque quanto mais você escreve, mais ideias, mais coisas você vai adquirindo, que você às vezes nem conhecia conscientemente, mas que vai fluindo de uma maneira mais fácil e você vai escrevendo, lendo, ouvindo os seus pensamentos e isso fixa mais. Por isso que é importante escrever. Fez uso acompanhamento médico ou você quis lá, marcou uma consulta, eu quero emagrecer, marcou uma consulta com o médico e muitas vezes algumas pessoas vão lá no médico e querem um emagrecimento, porque de forma rápida, e aí eles querem uma medicação, né? Aí vão lá e tomam a medicação, depois não conseguem fazer exercício, acham que é só medicação, não conseguem alterar a dieta, né? E esse remédio que você tomou prescrito, você tomou de forma certa? Você foi lá uma vez no médico só para pegar o remédio? Claro que a gente sabe que não é bem assim, como a gente viu nas outras aulas,
o emagrecimento são diversos pilares. Não é só um pilar que vai fazer efeito, não é só a medicação que vai fazer efeito, não é só a cirurgia que vai fazer efeito, não é só o exercício, não é só a dieta, não é só acompanhamento psicológico, não é só o médico, tá? Então, não se iluda de você querer emagrecer, marcar uma consulta e marcar uma consulta, o médico pedir exames, você voltar e ele não te der nenhuma medicação para emagrecer, te orientar diversos outros aspectos que você tem que mudar e você não vai voltar mais lá, claro, porque você buscou uma pílula mágica e você sabe, se você está acompanhando aqui, que não existe uma única e nem nenhuma pílula mágica, a não ser o acompanhamento a longo prazo de forma persistente, cuidando do seu peso, da sua saúde e da sua manutenção do peso. É isso que faz a diferença. Busque profissionais que trabalhem com todas as áreas. Se você procurar um profissional que só faz uma coisa e você só faz aquela uma coisa, tenha certeza de uma coisa: o efeito sanfona vai acontecer. E depois não adianta se lamentar, porque se você está aqui, você já sabe que não é só uma coisa que vai fazer efeito. E não é culpa de nenhum profissional de forma isolada que isso não tenha tido efeito na sua vida. É porque tudo tem que ser de forma abrangente e vários profissionais em conjunto trabalhando para você melhorar e aprender a emagrecer. Fez acompanhamento médico, você foi numa consulta só? Fez acompanhamento nutricional ou foi só numa consulta, pegou o cardápio e depois viu que o cardápio não deu certo? Foi no psicólogo ver o que pode melhorar na parte do comer emocional? Quantas sessões você fez? Alguém te indicou ir no psicólogo? Fez alguma terapia? Tratou a sua fome emocional, que é o que a gente fala aqui? Fez reeducação cerebral? Já tinha ouvido falar em reeducação cerebral? Então, pare esse vídeo, faça novamente a resposta a essas perguntas, escreva uma a uma, tá? De forma certinha, como está aqui. E aí, vamos seguindo a nossa aula. Isso aqui é muito importante para você, quando chegar num profissional, dizer que já fez tudo para emagrecer e acreditar que não consegue emagrecer porque você já fez tudo. Mas tudo o que você fez, né? Mas acredite, não foi só você que faz e pensa dessa forma. Porque se você não só você tivesse dificuldade, o mundo estaria magro, né? E o mundo está cada vez mais com sobrepeso e obesidade. Você não está sozinho. Apenas, eu sei que você acredita que o emagrecimento é um momento que você acha que está fazendo tudo sozinho, de forma isolada, que só você tem sobrepeso, que só você tem dificuldade de emagrecer, só você está com o peso ao nível do IMC lá que a gente viu na primeira aula, o nível de obesidade, né? Não é só você não está sozinho nessa jornada, tá? Porque de 2013 a 2019, a proporção de obesos acima de 20 anos mais que dobrou no Brasil, passando de 12,2% para 26,8%. Nesse período, a obesidade feminina subiu de 14,5% para 30,2%, enquanto a masculina passou de 9,6% para 22,8%, ou seja, aumentou muito. Então, você não está sozinho nessa, não se preocupe, tá? Você está com pessoas que também estão passando pela mesma situação que você. Ainda maiores que os índices de obesidade são os de excesso de peso, que ultrapassam 50% na faixa dos 25 anos aos 39 anos, sendo 58,3% dos homens dessa faixa etária estão acima do peso, assim como 57% das mulheres também. E aqui a gente viu esses dados do IBGE, tá? Pesquisa em 21 de outubro de 2020, tá? Através desse site. Quem tiver interesse, passa lá para ver, dá uma olhada. E o IBGE também colocou aqui que nos grupos etários, né, os percentuais de excesso de peso eram maiores em mulheres. E lembrando que 95% das pessoas que emagrecem somente com dieta, ou seja, pegaram o cardápio da nutricionista ou mesmo foram lá no Google, pegaram qualquer cardápio, porque lá no Google tem vários cardápios.
né? Então, você pode buscar lá. Só que você não é só buscar isso, como a gente falou lá no início. São várias coisas. Porque senão você vai entrar no ciclo das dietas. Dieta, 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 e não vai adiantar, mas é claro que não vai adiantar, tá? 95% das pessoas que emagrecem somente com dieta voltam a pesar um ano depois o mesmo peso ou mais. Ou nem um ano depois, né? Logo que para a dieta já começa a engordar tudo de novo. E aqui está uma experiência da doutora Kelly Browell, da Pensilvânia, que ela fez uma experiência com um grupo de ratos com peso ideal que foram submetidos a uma dieta hipercalórica, ou seja, com muitas calorias. Ou seja, a quantidade a mais de calorias que o organismo precisa, até que cada um alcançasse o peso previsto para a pesquisa. Esperaram 45 dias, chegaram ao peso-alvo, 25% a mais do que o peso normal dessas cobaias. Em 14 dias, com a adoção de uma dieta de emagrecimento, ou seja, hipocalórica, os ratinhos voltaram ao peso normal. Ou seja, eles engordaram os ratinhos, né? E depois, eles colocaram, 45 dias colocaram ele em 25% a mais do que o peso normal, né? Eles chegaram, em 45 dias, chegaram a 25% a mais, porque eles comeram dieta hipercalórica, com excesso de calorias. E depois, em 14 dias, eles fizeram uma dieta restritiva, hipocalórica. E aí os ratinhos voltaram ao peso normal de antes. Uma nova dieta hipercalórica foi aplicada aos ratos, às cobaias, que em 21 dias, tempo maior do que o anterior, voltaram ao peso-alvo. Novamente submetida à mesma dieta para emagrecer, precisaram dessa vez de 46 dias, mais do que o dobro do período anterior de emagrecimento, para voltarem ao seu peso normal. Ou seja, inicialmente eles voltaram o peso normal em 14 dias, né? Depois que engordaram novamente e tentaram emagrecer, eles demoraram 46 dias, ou seja, o dobro, para voltarem ao seu peso ideal. Ou seja, demoraram mais tempo para voltar ao seu peso ideal e, consequentemente, ganharam mais peso. E aqui está uma... Deixa eu tirar aqui. Um estudo nessa revista aqui, Childhood Obesity, tá? Por que a dieta deve ser morta, né? Why dieting should die? Por que a dieta deve morrer, né? Publicação de 2014. Nesse estudo, eles disseram o seguinte: porque as alterações no controle de peso, ou seja, emagrecimento, de sucesso exigem mudanças de estilo de vida e não apenas uma dieta separada e de forma isolada. Não quer dizer, é claro, que você não precisa saber o que comer. É óbvio que sim, você tem que alterar os seus hábitos alimentares. Mas como que você vai alterar os seus hábitos alimentares se você não tem ainda, não sabe como fazer a mudança desses hábitos? Como é que você vai querer começar uma dieta nova se você não sabe como fazer isso? Você não sabe como manter isso? Você não sabe os hábitos para chegar a conseguir comer um alimento saudável, preferir comer um alimento saudável do que comer um alimento com excesso de gordura, com excesso de açúcar. Então, você tem que aprender a conseguir fazer isso para depois você ter um plano alimentar, porque aí você vai conseguir aderir esse plano de forma mais concreta e de forma mais persistente, sem sofrer. E isso que é o principal que a gente está falando aqui. E quais são os aspectos psicológicos, tá, relacionados à obesidade? Uma das causas que a gente viu lá na primeira aula. Então, passa lá para ver a primeira aula, que você vai entender melhor, tá? Primeiras semanas de vida, né? Nas primeiras semanas de vida, os pais não sabem o que o filho quer, né? O filho chora, a criança resmunga, a criança às vezes fica quieta demais, e aí os pais se preocupam, né? Porque eles não conhecem, não sabem o que a criança quer naquele momento. E o que vai acontecer? As primeiras coisas que os pais pensam é que a pessoa está com fome e também não querem que a criança passe fome. Então, qualquer gemido, qualquer alteração
qualquer gesto diferente que os pais encontram, eles vão dar comida. Deixa eu só parar aqui um pouquinho de compartilhar, para a gente conversar melhor aqui. Né? Eles vão entender que a criança quer comida nos primeiros semanas de vida, nos primeiros meses de vida, né? E isso começa a fazer uma educação alimentar, né? Nesse período começa a formação da nossa autoestima, a nossa identificação com a mãe, né? Durante o aleitamento materno. O aleitamento materno, a gente sabe que não é só a parte do alimento, né? Mas a parte do alimento está relacionado com as emoções que a criança tem em relação à mãe, aquele aconchego, né? Aquele preenchimento, né? De amor. Então, toda essa educação que a gente tem, né, durante a infância também é o maior fator causador de obesidade, porque você viu que não existe um gene da obesidade específico, né? Existe um gene que é o FTO, que pode te dar mais fome, mas isso não justifica o gene da obesidade, um aumento de peso relacionado a esse gene específico. Então, nessa parte da criança, quando ela está pequena, se houver uma ansiedade muito grande dos pais com relação à alimentação, todo o choro do bebê pode ser interpretado como fome. Ele chora por qualquer necessidade e logo alguém traz a comida. A criança aprende a sempre suprir qualquer emoção, aprende, né? Porque os pais não têm culpa, claro que não. Mas aí começa o nosso sistema de aprendizado alimentar. Qualquer parte emocional alterada é suprida por comida, né? As suas carências emocionais são alimentadas com comida e de repente quando estava frio, você estava com frio, com cólica na barriga, seus pais interpretaram que você estava com fome. Talvez os seus pais não souberam interpretar. E isso e qualquer carência emocional era alimentado com comida. E isso hoje está gravado no inconsciente, né? E é por isso também que quando a gente fica triste, nervoso, com algum problema, muitas pessoas vão direto para a comida, né? Gera um desconforto, você vai lá, come e tem a sensação de que passou aquele sentimento. E às vezes isso pode acontecer, né? Não acontece com você, né? Algumas vezes já não aconteceu isso, que você comeu por raiva, comeu por chegar do trabalho estressada, para tentar aliviar esse desconforto? Provavelmente sim, não é mesmo? E a gente tem os reforços emocionais. E o que são reforços emocionais durante a adolescência, durante a fase de juventude ou de criança mesmo, né? Ah, bom menino, né? Boa menina, comeu todo o prato e ainda repetiu. É assim que tem que ser, né? Tem que ficar forte para você conseguir estudar bem, tem que comer tudo. Das frases que você via dos seus pais, tios, familiares à mesa e das recompensas sempre açucarada que ganhava quando se comportava bem. Viu-se induzido na primeira infância, né? Quem não teve a recompensa que seus pais, seus tios te deram, seus avós, para você, foi bem na escola, então você foi bem na prova, você vai ganhar um sorvete. Foi bem, foi bem no jogo, né? Ganhou o jogo lá, a competição, vai ganhar um hambúrguer. Se comportou bem, vai ganhar uma bala, né? E assim por diante. Então, na sua infância, todos na sua família comiam bem, né? Comida era um capital em sua casa e criava-se um clima terrível quando você estava sem fome, né? Não sei se você já passou por isso. Você estava sem fome, aí seus pais queriam empurrar comida. E para evitar a bronca, né, se acostumou a comer mais do que o corpo podia por dia. E o corpo vai se acostumando, aí você vai precisando cada vez mais de comida. Come bastante para ficar bem forte como seu pai. Come bastante para ficar bem forte, que nem aquele super-herói, né? Aquela garota lá do filme, do desenho, come mais para ficar igual aquela garota do desenho lá, com energia, com disposição, né? Isso, muito bem. Agora você vai ganhar uma sobremesa deliciosa. Come todo o prato, que aí você vai ganhar a sobremesa, né? Comer bastante, então, estava sempre associado a ter saúde e para você brincar à vontade para ter força, né? Ficar igual aquele super-herói.
aquela super heroína, né? A ficar mais inteligente, tirar boas notas na escola e a ser forte como seu pai, né? E geralmente dava o prato igual do pai para a criança, né? Sabendo que a proporção é bem diferente. Então, esses hábitos comportamentais vai fazendo com que a criança ache que ela precisa cada vez mais de comida e o organismo começa a acreditar que precisa dessa comida, né? E aí o nosso corpo vai se acostumando com isso. Na tentativa, por exemplo, de agradar os pais, né, foi modelando o prato que o próprio pai comia, né, que na verdade para a criança é muita comida que ela precisa para aquele momento, né? Quantas vezes insistiram para você comer mais come mais 3 garfadas, come mais essas 2 garfadas, você não comeu nada. Quantas vezes falaram isso e você estava cheio, né? Quantas vezes instalaram no seu inconsciente o querer cada vez mais comida e você não queria, mas se você não comesse, você não ia ganhar aquele presente lá do McDonald's, você não ia ganhar aquela boneca, né? Então, tudo isso está relacionado aos aspectos psicológicos, tá? Eu não sei se estou compartilhando, né? Então, primeiras semanas de vida, as carências emocionais alimentadas com a comida, que a gente falou, na infância, o reforço emocional que a gente acabou de falar. Na adolescência, né? Imagina, eu não vou comer o hambúrguer com os meus amigos, eles nem vão me chamar mais, né, para fazer parte do clube lá deles. E nos adultos, a gente carrega essas carências emocionais desde a infância, né, alimentadas com comida, né, tanto em momentos bons para comemorar, quanto em momentos que não estamos bem, coisas que a gente aprende lá nos primeiros dias, primeiras semanas de vida, né? E também algumas coisas relacionadas a nível intraútero. Intrauterina também tem relação com o ganho de peso que você tem hoje. E a gente vai falar agora sobre a escala das emoções humanas. A escala das emoções humanas que foi criada, vou tirar aqui um pouquinho a minha, não, deixar. Foi criada por David Hawkins, tá? E algumas delas eu já falei lá no Instagram, se você quiser saber mais, vá lá e veja, né, a respeito da vergonha, da culpa e do medo, tá? Escalas emocionais, ele fez um estudo que ele organizou as emoções com frequência sobre a visão de vida e a consciência, né? Ele fala que a consciência é muito importante e a gente sabe, né, que não existem emoções boas nem emoções ruins, tá? O que existe é que elas estão na frequência mais baixa ou na frequência mais alta, que varia de 20 a mais baixa, que é a vergonha, como a gente já falou lá no vídeo do Instagram, como sobe para 1000, que é a mais alta frequência, tá? Então, não existe emoção boa nem ruim. Mas como assim não existe? Você não falou lá que a vergonha é uma emoção, que a vergonha é uma emoção ruim? Só deixa eu dar uma aqui, só um pouquinho. A gente sabe que a qualidade das nossas emoções determina a qualidade na nossa vida. Todas as nossas decisões estão baseadas no nosso estado emocional. O seu comportamento diário, né, o que você geralmente faz, por que você faz e o que você faz, também está baseado no seu estado emocional. Portanto, seu estado emocional muitas vezes determina o seu destino. Lembra que a gente falou lá sobre o cérebro emocional que domina sempre o racional. Então, a gente tem que aprender a dominar o cérebro emocional, ter equilíbrio entre o cérebro emocional e o cérebro racional. O seu estado emocional está ligado ao nível de consciência em que você se encontra. Como eu botei lá na tabela, depois eu mostro de novo. O nível de consciência é o estado emocional em que o ser humano toma as suas decisões. Por exemplo, tá? Sempre que você vê diante de um problema, você pode agir com raiva ou tristeza, ou culpa ou vergonha, ou aceitação, você aceita aquela situação, né? Aconteceu uma coisa ruim, e você não aceita, por que que isso aconteceu comigo, por que que só comigo acontece isso, né? Ou você pode preferir vibrar no amor ou na gratidão.
A escolha sempre será sua e as suas escolhas vão determinar o seu destino. Mas a grande maioria das pessoas passa por algum problema ou situação desafiante, difícil, reage com baixo estado emocional e por isso que ela não consegue ter os resultados positivos que deseja na vida, né? Todos nós passamos por esses estados emocionais, né? Dependendo da situação. Todos os dias a gente passa por isso. Em determinadas situações nos comportamos de maneira diferente, né? Conforme o estado do ser humano, há estados onde ele usa mais para tomar decisões e disso ele tem determinado comportamento, o que releva o seu verdadeiro nível de estado emocional. Então, aquela tabela que eu mostrei para vocês é do Dr. David Hawkins, é um médico psiquiatra, autor de inúmeros livros, e ele identifica 3 níveis de consciência: consciência do medo, consciência moral ética e consciência espiritual. Nesses 3 níveis passam os sentimentos de vergonha, de culpa, de apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, alegria, paz e iluminação, tá? Quanto mais alto estamos no nível da consciência, mais alto a gente está próximo a Deus. Se você não é católico, não acredita em Deus, você vai estar mais próximo da força maior do universo, né? Assim como você prefere dar nome a essa força maior que a gente tem. Então, não existe emoção negativa, né? Na verdade, existe, mas eu vou explicar mais ou menos para vocês. É importante que você entenda que vibrar nesses baixos estados emocionais, que é abaixo de 200 Hz, é um estado negativo, é um estado negativo. E, portanto, isso quer dizer que você enfrenta seus problemas e toma decisões de forma negativa, e certamente isso não está deixando sua vida prosperar tanto na saúde como financeiramente ou profissionalmente. Você pode estar destruindo seus relacionamentos, tá? Com filhos, com você mesmo, com pais e familiares, pode estar enfraquecendo suas amizades e relacionamento com sociedade, porque você vibra na maior parte do tempo no estado emocional negativo, né? Que a gente já viu aqui. E o verdadeiro segredo para você mudar esses sentimentos, essas emoções negativas, é você tomar decisões fortes a partir da coragem. A coragem é 200 Hz. A partir da boa vontade, de aceitação, da razão, do amor, da alegria, da paz, da gratidão. Para que você possa enfrentar melhores os seus problemas e vencê-los, a ter vitórias na vida aonde você mais quer ter. Segundo os estudos de Hawkins, 85% das pessoas vivem diariamente nos baixos estados emocionais e, por isso, não têm a vida que desejam. Sendo assim, o segredo para realizar os seus sonhos em todas as áreas da sua vida é mudar o seu estado emocional. E por isso surgiu, né, essa tabela que eu mostrei para vocês, para diferenciar os estados emocionais relacionados à frequência, né? E através do nosso programa de emagrecimento detox emocional, você consegue aprender a nutrir as emoções positivas acima de 200 Hz, para que você possa ter a saúde e o emagrecimento que você quer. Uma vida plena, completa, desbloquear os seus medos, a vergonha, a culpa, a raiva e até a abundância nas diversas áreas da vida, tá? Então, a gente não tem, como eu estava falando, a gente não tem uma emoção positiva nem uma emoção negativa. A gente tem, deixa eu botar aqui a tabela de Hawkins, tá? Então, essa tabela de David Hawkins, que eu falei para vocês, um médico psiquiatra, a vergonha, ela está em 20 Hz, tá? É um estado contraído de consciência. E, como eu falei, esses são estados emocionais. São emoções que deixam o seu estado emocional com 20 Hz, que são Hz, frequência baixa, tá? Então, não existe um estado completamente negativo. Porque, por exemplo, vou falar aqui do medo, tá?
muitas pessoas na pandemia tiveram muito medo, né? Muitas pessoas pegaram esse medo e ficaram no medo, só remoendo que estavam com medo, que teriam dificuldade financeira, que não conseguiram sair de casa, né? Tinham medo da situação, tinham medo de morrer, tinham medo da morte, tinham medo que os familiares passassem mal, tinham medo dos filhos pegarem Covid, né? E teve pessoas que, e daí só se concentraram nisso, tiveram que fechar suas empresas, né, por medo de perder mais dinheiro. Outras pessoas na pandemia usaram esse medo por um fator positivo, né, que foi manter a sua empresa, manter o conteúdo na internet, ou fazer uma nova empresa na internet, vender pela internet, vender pelo WhatsApp, né? Outras pessoas usaram medo de engordar, né? Como eu, por exemplo, tive medo de engordar, eu até emagreci na pandemia. Então, eu usei esse medo para não comer muito, né? Usei o medo de engordar. Então, para mim foi bom porque eu não engordei, né? Muitas pessoas, se não a maioria, engordaram na pandemia. E aí eu usei esse medo, né? Por uma coisa boa. Então, se você usa a vergonha também, é ruim ter vergonha 100%? Não, você às vezes tem vergonha, é uma situação normal, você não tem como não sentir vergonha, né? Por isso que eu digo, todo estado emocional, todo mundo sente, negativo, positivo, de média frequência, todo mundo sente. O diferencial vai ser o que você vai fazer com esse estado emocional negativo. Você vai levar ele para o positivo ou vai levar ele para o negativo, né? Ah, eu tenho vergonha. Mas vamos lá, então. Por que você tem vergonha? Tudo bem ter vergonha. Você não vai, por exemplo, andar de topless na praia, né? Como na Europa, por exemplo. Você tem vergonha porque isso você já tem como padrão de não sair, né? Mostrando o seu corpo assim de forma na praia, né? Sem o biquíni a parte de cima. Tudo bem, mas você vai usar isso por uma experiência que você vai aprender, né? Não que você vai sair mostrando, mas você é normal ter essa vergonha, né? Isso que eu quero dizer, é normal ter uma vergonha. Só que o que você vai fazer com esse sentimento? Você vai ficar só lá na vergonha, 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 não vou fazer isso lá 100% do dia? Ou você vai mudar o seu estado emocional, né? E ser mais confiante, mais determinado, ir para frente, né? Esquecer essa vergonha e botar o foco no que você quer e não no que você não quer, né? A raiva, por exemplo, tem o lado ruim, né? Você sente raiva das pessoas, ficou com aquela raiva que a pessoa não fez o que você queria, ficou com raiva lá do marido, né? E você fica com essa raiva durante todo o dia, ou você vê, não, eu senti a raiva, ok, vamos lá então. Agora a raiva vai fazer você se impulsionar para fazer outra atividade, né? Por exemplo, se alguém falou que você não é suficiente e você se acha suficiente, você vai querer mostrar, você vai ficar com raiva e essa raiva você vai fazer você se impulsionar, você vai fazer mais cursos, você vai mostrar mais dedicação em alguma área da sua vida, porque você ficou com raiva de alguém e isso te influenciou. Então, essa raiva foi por um lado positivo. Então, toda emoção tem um lado negativo e tem um lado positivo, tá? Então, não existe emoção negativa nem positiva. As duas têm, cada uma tem o seu lado, né? E o que vai determinar é o que você faz com essa emoção. Primeiro você identifica, você aceita a emoção, e depois você fica pouco tempo nessa sensação desagradável, né? E depois você tenta mudar de alguma forma, né? Sempre para o positivo. Focar no que você não, que você quer, né? E não no que você não quer. Se você fica o dia inteiro pensando que precisa emagrecer, precisa emagrecer, precisa emagrecer e fica de braço cruzado, nada vai acontecer. Se você não começa hoje, amanhã você não vai ter o resultado. Você não vai coletar os resultados. Então você tem que começar para você conseguir coletar os seus resultados. Então, é só um exemplo aqui, né, de, dos estados emocionais, né? E eu vou mostrar para vocês aqui que qual é a relação da frequência, né? Todos nós temos frequência, os nossos órgãos têm frequência. Se você pegar um copo e você botar um pouco de água, ele vai fazer um zunido, né? Esse zunido
dependendo da quantidade que você bota no copo, ele vai fazer uma frequência diferente, tá? Por mais que a gente não escute a frequência, os nossos órgãos, nosso corpo tem frequência. E isso que está relacionado com a frequência que o David Hawkins colocou aqui, né? Deixa eu colocar de novo aqui a tabela para vocês. Então, aqui que está determinando a frequência, ó. A vergonha é 20 Hz, uma frequência baixa. A culpa está relacionada a 30 Hz. O medo a 100 Hz. A coragem, não, eu tomei coragem para emagrecer. É a partir daqui que você consegue, que você entra no processo de elevação da sua frequência vibracional. Quanto maior a frequência, melhor vai ser o resultado que você vai ter, né? Que você vai ter a disposição, você vai tendo aceitação, você vai tendo vontade de fazer mais as coisas, né? E isso aqui está relacionado à frequência. E eu vou mostrar por que isso, com um exemplo sutil aqui, vou mostrar um vídeo do YouTube, como é que acontece isso para vocês entenderem a relação da frequência com o nosso corpo. O mesmo conceito é aplicado nas estruturas. Assim como uma taça de cristal que pode quebrar uma dada frequência, as estruturas têm o que é chamado de frequência natural, que nada mais é que a periodicidade da vibração de... Essa foi uma ponte Tacoma Narrows, que ela teve uma vibração, o vento atingiu a vibração da ponte. O estudante de engenharia em todo o mundo. A partir desse momento, se tornou, inclusive, obrigatório os ensaios em túneis de vento de todas as estruturas. Desse perder a vida nesse colapso foi um cachorro da raça Cocker. Então, acabou caindo essa ponte teve uma vibração, né? A ponte Tacoma... Deixa eu ver se dá para ver aqui. Devido à ressonância do vento com a estrutura. Da época, como um colapso espetacular, a ponte chegou a oscilar 6 metros em suas... Aí ficou oscilando. Uma maneira de transformar clientes potenciais em compradores. A solução está em uma palavra. Os projetos... Então, para mostrar para vocês que sim, existe uma frequência e todos nós emitimos a frequência. Então, você pode estar emitindo uma frequência de 20 Hz, que é da vergonha, você pode estar emitindo uma frequência de 100 Hz. Então, cada um tem uma frequência específica. E isso vai determinar os seus comportamentos, tá? As escalas, o que é vergonha, o que é culpa, tudo certinho, a gente fala lá no programa de emagrecimento detox emocional, depois que você faz o teste do seu estado emocional. Também a gente tem lá no detox emocional, nosso programa de emagrecimento, a gente tem o teste dos sabotadores e também, você também tem o teste dos estados emocionais. Qual estado emocional você se encontra hoje que está impedindo o seu emagrecimento? A gente tem lá também, e só faz quem está no programa de emagrecimento, tá? E isso determina, né, o que você é o resultado que você terá no programa, né? E lembrando aqui, quais emoções que você teve ontem, hoje ou semana passada? Anota aí no seu caderno do Mago. Quais emoções que você teve mais frequentemente? Vergonha, culpa? E na sua opinião, qual dessas emoções que você teve que foi a causa dessas emoções negativas? A gente tem o hábito de atribuir as causas das emoções a fatores externos, não é mesmo? E é exatamente o contrário. Você sabia? São as nossas emoções que estão em baixo padrão emocional que causam os acontecimentos desagradáveis fora de nós. Isso pode soar bastante estranho, né? Mas fique até o final da aula para você saber mais sobre isso. Como assim? O que está fora, o que está em mim, determina o meu estado emocional. O que determina os acontecimentos. Você só vê fora o que tem dentro, né? A gente chama de mecanismo de projeção. Vamos combinar que não é fácil lidar com emoções negativas, né? Que é o que a gente costuma falar.
Por conta, então, dessa dificuldade, a mente racional utiliza mecanismos que a psicologia chama de projeção. Então, para entender melhor o que é a projeção, é interessante olharmos antes para os mecanismos de repressão e supressão. Imagine, então, que essas emoções negativas são como a sujeira dentro da nossa casa. Os dias, semanas, meses e anos vão passando e a poeira vai se acumulando sobre o piso e você não limpa. Quando negamos olhar para a sujeira e fingimos que ela não existe, isso é repressão, ou seja, eu reprimo a minha culpa. Ah, eu tenho culpa, tenho culpa, tenho culpa, mas eu não posso ter culpa, eu não posso ter vergonha. Isso é repressão, tá? Então, é uma repressão em estado de negação. É tão doloroso lidar com a sujeira que preferimos fazer vista grossa para ela. Em outros momentos, até enxergamos a sujeira, mas não temos disposição para lidar com ela. Ou seja, a sujeira está ali, a gente vai deixando, né? Aquelas emoções ali, elas vão ficando, 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 e até que ela nos incomoda tanto que a gente coloca ela embaixo do tapete, né? Então, escolhemos conscientemente jogar a poeira para baixo do tapete, e essa é a supressão, tá? A supressão, então, é uma espécie de procrastinação emocional, ou seja, deixa eu deixá-la ali, mas que não seja na minha vista, deixa eu fazer de conta que essa emoção não existe, então eu vou deixar ela lá debaixo do tapete, para eu procrastinar, né? Ou seja, não deixar para depois eu resolvo, depois eu resolvo isso, depois eu vejo, né? Sabemos que processar essas emoções negativas é cansativo, né? E por isso contamos uma história para nós mesmos. Outra hora eu lido com essa emoção. Ocorre então quando a sujeira, a projeção, né, que a gente falou lá em cima, ocorre quando a sujeira embaixo do tapete é tão grande que precisamos colocar um pouco dessa poeira para fora. Só que somos loucos a ponto de simplesmente sair espalhando sujeira por aí, né? Precisamos de uma justificativa, uma desculpa. Vamos pegar então o exemplo da raiva, né? Imagine que, sob o nosso tapete da sala, existe uma quantidade de raiva, né? Essa raiva é tão grande, que está acumulada há tanto tempo, que ela está saindo para além do tapete. Lá no fundo, nossa mente inconsciente pensa: que ótimo seria se eu pudesse desejar essa poeira, ou seja, essa raiva em algum lugar, sem ter muito trabalho. E aí, de repente, uma pessoa da família, o seu marido, os seus filhos, passa nesse momento e faz algo que não lhe agrade, né? Que contraria a sua expectativa. Então, nesse momento, você levanta o tapete e despeja uma certa quantidade de poeira, né, que é a raiva, na pessoa. Então, a justificativa comum você vai dizer assim: você me incomodou, ela me irritou, eles fizeram algo de errado. Não, mas o grande ponto é que a situação toda foi um gatilho para você despejar e xingar eles, né? Na realidade, o nosso estoque de raiva fez com que procurássemos uma situação para descarregar a sujeira, né? Ou seja, a gente guardou tanta essa raiva que qualquer coisinha que algum conhecido faça, a gente já descarrega nele, né? Com certeza isso já aconteceu com você. Com certeza você já atendeu alguém no lugar onde você trabalha que chegou ali e despejou aquela raiva em cima de você, né? Então a gente está sempre atrás de uma oportunidade para jorrar essa raiva para fora. Esse é um mecanismo de projeção. Você projetou a sua raiva numa pessoa que nem tem culpa. Ela só passou ali, fez alguma coisa que você não gosta e aí, né? Aí o negócio piorou de vez. É o exemplo que a gente pode usar da panela de pressão, né? Quem aqui usa a panela de pressão? É uma metáfora, né? Quando a pressão é muito grande, precisamos então direcioná-la para fora e não mais para dentro. A gente vai guardando tanto, tanto, tanto para dentro que não consegue botar para fora. E quando a gente bota para fora, é aquela explosão. Portanto, direcionamos a fumaça para outras pessoas ou situações externas. Projetamos ou deslocamos essa fumaça, dizendo que a culpa é daquilo que está fora e não daquilo que está dentro. Ou seja, você não resolveu a sua raiva, você não gerenciou essa emoção, e aí você bota para o outro a culpa, o outro que te deu raiva, né? O fulano, fiquei braba com fulano porque ele fez isso. Não, mas é porque você não gerenciou a sua raiva que está muito tempo ali acumulando, né? Então, você projeta um processo de justamente pegar algo que é uma realidade interna nossa e projetar para fora, fazendo parecer que a causa é externa.
Então, o Dr. David Hawkins fala, quando a pressão dos sentimentos suprimidos e reprimidos excedem a tolerância máxima do indivíduo, a mente vai criar um evento fora para se desafogar e deslocar. Né? Então, existe o mecanismo de deixar ir, o antídoto para essas sensações negativas. Mas então, como parar de projetar essas emoções negativas do lado de fora, ao invés de curarmos a nós mesmos, né? Então, o Dr. David Hawkins nos ensina que a melhor maneira de lidar com sentimentos negativos é através do mecanismo de deixar ir. Deixar ir envolve estar consciente de seu sentimento, né? Eu senti a raiva, ok, vou sentir a raiva. Deixá-lo vir à tona, né? Permanece ali por algum tempo, e deixá-lo seguir seu curso sem querer torná-lo diferente ou qualquer coisa sobre ele, ou fazer qualquer coisa sobre essa raiva, né? Você acolhe o sentimento, eu tive raiva, qual sentimento eu tive raiva, ok. Vivencie essa raiva, mas saia de lá neste momento, tá? Significa simplesmente deixar o sentimento estar presente e focar em deixar sair a energia por trás dele. Quando paramos de resistir ao sentimento, ou seja, deixa ir esse sentimento. Depois que você viu que sentiu, viu que era raiva, ok, por que eu senti a raiva? O que aconteceu que me deixou com raiva? Aí você bota o foco no que você precisa fazer, né? Quando paramos de resistir ao sentimento, condená-lo ou julgá-lo, passamos a olhar para ele apenas como um sentimento. A partir daí, automaticamente ele vai se dissolvendo. Hawkins explica, então, que a resistência que mantém o sentimento. Daí você fica com raiva todo o tempo. Você não para, você não respira, você não olha para dentro de você, e aí acaba que você joga raiva em tudo e nada dá certo durante o dia, né? Ou seja, quando você diz para si mesmo, eu não posso sentir isso, você reprime a raiva. Você mantém essa sensação dentro de você. Por outro lado, quando diz, ok, eu posso sentir isso e não é nada de errado, né? Você se torna consciente. Sua resistência vai embora e as emoções negativas começam a dissipar naturalmente, como uma onda que vem e que passa, tá? Então, deixar ir as emoções negativas, saber gerenciar, e isso tudo a gente aprende no nosso programa de emagrecimento detox emocional, né? Porque é fácil dizer deixar ir, mas em determinadas situações é difícil deixar ir, né? E vamos seguir aqui então com a nossos. Botem as dúvidas aqui nos comentários do YouTube, tá? Então aqui a gente tem a vergonha em 20 Hz, né? Muitas vezes você tem uma sensação de ser humilhado, de não sentir, você tem vergonha porque tem medo de ser humilhado, né? Você tem medo de ser desprezado. A culpa, 30 Hz, você pode sentir ofendido, ofendida, né? Tem uma sensação de ser vingativo. Aí tem apatia, 50 Hz. Emoção é desespero, desesperançoso. Tristeza, 75 Hz, tem essa emoção de arrependimento, tudo é trágico na vida, se sente desrespeitado, desânimo, medo, 100 Hz, ainda é baixa, né? Ansiedade, você pode ter ansiedade, pode ser assustador o que você está passando, né? Ter medo, se punir. Aí tem o desejo, a raiva, né? E ela só começa a mudar, vocês veem aqui, ó, através da coragem, que é acima de 200 Hz, né? Você está mais corajoso, afirma mais as coisas, você acredita que já é mais possível fazer, você tem mais confiança, tá? Então, pelo menos a 200 Hz, é importante você chegar, porque tudo isso abaixo, se você não sabe gerenciar da maneira certa, você tende a ficar nesse estado de baixo, estados emocionais que vão dificultar o seu emagrecimento, né?
E aí a gente vai para 21 padrões de pensamento. Os 21 padrões de pensamento são crenças limitantes. Crenças limitantes são aquelas verdades que você ouviu e ouve até hoje e você acredita que é verdade, tá? Esses padrões de pensamentos, tá? São bloqueios emocionais que podem estar te impedindo de emagrecer. E o que são esses bloqueios? São as crenças. O que são crenças? Todos nós crescemos ouvindo a nossa família e pessoas ao nosso redor afirmarem. Peraí, que eu acho que eu não estou compartilhando, né? Não estou compartilhando. Então, vamos voltar aqui. Aqui que eu falei do quadro, né? Da vergonha, da culpa, da tristeza, da raiva e aqui da coragem, né? Aqui que tem, ó. É aqui a partir da coragem que você vai começar a se empoderar, né? A sair da zona de padrão emocional negativo, onde tudo não acontece como você gostaria, tá? Porque você mantém esses padrões na maior parte do seu dia, na maior parte do seu tempo, não é que você não tenha durante o dia um pouco de raiva, um pouco de medo, isso é normal, tá? Todo mundo tem. Mas a diferença é como você faz com essa emoção, o que você faz com essa emoção. Se você fica o dia inteiro, semana inteira, um mês inteiro na raiva, aí é mais difícil, né? Você tem rancor, começa a agredir os outros, né? Que é importante você ir para a coragem. A partir daqui, as coisas começam a melhorar. E aí a gente tem os 21 padrões de pensamentos, né? Que são as crenças, bloqueios emocionais. Eu vou dar os 21 padrões de pensamentos para vocês aqui, de forma gratuita, porque essas crenças, a gente tem aulas específicas lá no nosso programa de emagrecimento, tá? Detox emocional. E são mais de 70, quase chegando a 100 padrões de pensamentos, ou seja, 100 bloqueios emocionais, ou seja, 100 crenças limitantes que fazem você acreditar que o emagrecimento é difícil, né? Tudo isso. Então, as crenças, todos nós crescemos ouvindo a nossa família e as pessoas ao nosso redor afirmarem um monte de coisas diferentes sobre o corpo e suas condições. Mas será que essas afirmações são realmente verdadeiras? Ou seja, você escuta, por exemplo, que todo homem trai, que dinheiro não nasce em árvore, né, que emagrecer é difícil. Isso tudo é crença e você um dia acreditou nessas palavras e ficou para você até hoje. Então, eu vou falar aqui de 21, mas existem milhões, milhões não, né? Existem muito mais do que isso, né? Como eu falei, mais de 70, mais de 80 crenças que a gente identifica e fala lá nas aulas do grupo de emagrecimento detox emocional. Uma delas, na nossa família é normal estar acima do peso, são os nossos genes. Nunca mais vou comer o que eu gosto, né? Quando eu for fazer um programa de emagrecimento, isso é uma crença, as crenças que eu estou listando aqui para vocês. Nunca mais vou comer o que gosto. É importante você marcar quais delas você acredita que está certo, que você pensa isso, tá? Por exemplo, eu penso que quando eu for entrar num grupo de emagrecimento, ou quando eu for inventar de fazer uma dieta, quando eu for escolher fazer uma dieta, ou quando eu for escolher emagrecer, eu acredito que nunca mais vou comer o que eu gosto, né? Isso pode ser uma crença sua, né? Eu não emagreço por conta da minha tireoide. É verdadeiro ou falso? Você acredita nisso? Que você não emagrece por conta da sua tireoide? Aí vai anotando aí. E, se precisar, pare esse vídeo para seguir o seu treinamento. Eu sinto que dieta é prisão. É verdadeiro ou falso para você? Você acredita que dieta é prisão? Eu não emagreço porque eu tinha sobrepeso quando era criança. E isso criou muitas células de gordura no meu corpo e persiste até hoje. É verdadeiro ou falso para você? Você acredita nisso? Se você tinha sobrepeso ou obesidade na infância, você acredita que é isso que criou essas células de gordura e fazem você estar com esse peso de hoje? Emagrecer é sofrer. Você sente que é? Você pensa que emagrecer é sofrimento?
Você associa emagrecimento, sofrimento ao emagrecimento? Vou passar vontade de tudo, não vou poder comer o que eu gosto, então isso para mim é emagrecimento. Só de cheirar a comida eu engordo. Você acredita nisso? Tenho que sempre raspar o prato porque jogar comida fora é falta de respeito com quem não tem o que comer. Se eu emagrecer, vou parecer mais velha. Muitas pessoas acham, né? Não, eu vou parecer mais velha, vou ficar mais enrugada, vou ficar mais flácida, e aí eu vou ficar feia, né? Outra crença, outro bloqueio que você pode ter. Se eu emagrecer, eu vou ficar feia, né? Porque eu vou ficar toda enrugada. Se eu emagrecer, eu vou perder as amizades, ninguém vai me chamar para sair mais. Nada funciona para mim, já fiz de tudo e nada dá certo. Eu não sou capaz de emagrecer. Então, o que você acha aí, verdadeiro ou falso? Você acredita nessas afirmações, coloca verdadeiro ou falso, no final conta, você vai contar quantas afirmações dessas foram verdadeiras para você. Se eu comer pouco, vou passar fome. Meu marido prefere quando eu estou gordinha. Meu marido prefere o jeito que eu estou, acima do peso. Meu metabolismo é lento, você acredita? Não emagreço porque o meu metabolismo é lento. Não emagreço porque não consigo ficar sem doce. Tenho medo de emagrecer e voltar a engordar. Tenho medo de começar um novo programa de emagrecimento e não dar certo. Comida gostosa é comida com gordura e massas. Quais dessas afirmações você acredita que são verdades para você? Tá, então são 21 afirmações. Quantas dessas 21 afirmações você colocou como verdadeiras, né? Quanto mais você colocar como verdadeira, mais dessas crenças você tem. Mas que lembrando que existem mais do que somente essas crenças, que são esses pensamentos que alguém falou para você, alguém ou você mesmo criou, né? Ou você mesmo criou de alguma forma isso e se torna como verdade absoluta para você. Isso são crenças, né? São padrões de pensamentos que você acredita, né? Que um dia alguém falou e você acreditou e levou isso para o resto da sua vida. Até por experiência própria você pode ter e dizer, né, que dieta saudável é ruim, comida saudável é ruim, porque você comeu uma coisa diferente num único dia e já disse que não era bom, porque, claro, o paladar é diferente que você tem hoje, até você conquistar um ótimo paladar para comida saudável, isso demora tempo. Então, se você comer um hambúrguer e no mesmo dia lá comer verduras, você vai dizer que verdura é ruim, né? Porque o seu hábito, o seu paladar está adaptado para aquela gordura e não está adaptado para as verduras, né? Mesmo que as verduras sejam bem temperadas, né? Também bem preparadas, você vai acreditar que são ruins e aí você vai acreditar que as verduras são ruins, né? Isso é um exemplo. Então, você acredita que comida saudável é ruim, muitas vezes não. Isso são padrões de pensamento, porque uma vez você foi lá e provou e teve aquela experiência ruim, e aí você começou a acreditar naquilo e persiste até hoje, né? Então, coloque as suas dúvidas aqui, lá no chat, nos comentários, né? Quem tiver interesse, eu vou deixar aqui embaixo para começar o programa de emagrecimento, já se inscreva, né? Se inscreva no link que eu deixar abaixo, que para você mostrar interesse, né, no programa de emagrecimento, para que, se você quiser saber como funciona, a gente manda uma aula, né? Que essa aula é só para quem se inscrever lá no nosso grupo de emagrecimento, que é uma ficha de inscrição com várias perguntas, né? Como eu já falei,
Aí já começa o seu processo de emagrecimento, porque já tem algumas perguntas relacionadas ao seu processo, se você já fez ou não algum processo, seus dados, né? Coloque seus dados de forma correta para a gente conseguir falar com você, né? Muitas pessoas colocam dados e geralmente não respondem, né? E-mail, e aí botam o telefone, a gente fica preocupado porque pode ter botado o telefone, o e-mail, o contato de forma equivocada, faltou um número, faltou um ponto no e-mail, né? E aí a gente não consegue entrar em contato. Isso é muito importante que você preencha de forma adequada, certinho, revise antes de enviar, né? Caso não deu certo, faça outra, que ele tem a opção de você fazer outra ficha, né? Se precisar. Mas sempre entre em contato com a gente, em qualquer dúvida, né? E quem se inscrever vai ter essa outra aula, né? Essa outra aula de explicação de como funciona o programa de emagrecimento. Então, se você tem interesse, se inscreve, tá? Porque o grupo de emagrecimento começa semana que vem, então você tem ainda essa semana inteira para assistir às aulas e decidir se você quer ou não emagrecer, se realmente esse é o seu momento para emagrecer. Mas se você quer, por exemplo, tirar férias, né, na praia ou no campo, né, ou seja, em qualquer lugar que você queira ir, você terá que pegar uma estrada para chegar até ela, né? Você não consegue ir sozinho, a não ser que você conheça muito bem o caminho, né? Mas você não quer chegar sozinho no destino, né? Porque você sabe que pode demorar mais. Agora, se você tiver alguma ajuda, com certeza você vai demorar menos tempo, né? Você vai demorar menos tempo e vai ser menos cansativo, porque vai ter alguém ali para te guiar, para te conduzir, né? Para dizer o que você a melhor opção para você fazer no momento, o que você é melhor não fazer, né? Então, assim, deve ser as suas ações, né? Para conquistar os seus objetivos, né? Você tem que querer primeiro pegar essa estrada. Se você quer pegar essa estrada, você quer fazer essa jornada, a gente tem como te ajudar. Mas você tem que querer, né? Querer e decidir é a primeira coisa que você tem que fazer e para ir em frente no seu emagrecimento. Então, se inscreva lá se você realmente quer, se você achou que eu posso te ajudar. E só tem um tempo limite, é claro, né? Porque já se passou essa segunda semana. Então, essa segunda semana até domingo é o seu limite para ver todas as aulas, né? Que elas vão sair do ar na próxima segunda-feira. Então, você tem ainda muito tempo para você pensar, rever essas aulas e também escrever aqui para mim, né? O seu comentário, se eu te ajudei de alguma forma, mesmo que você não queira fazer o programa de emagrecimento, que são para pessoas que querem realmente emagrecer e permanecer magros, né? Sempre se começa por esse programa de emagrecimento, detox emocional. É a primeira parte, é o primeiro passo que você tem num programa de emagrecimento, né? Esse é apenas o pequeno passo, que são esse programa do detox emocional. Depois tem outros passos a você seguir. Então, essa é o início da nossa trajetória, né? É o início da estrada que a gente vai fazer com você no seu emagrecimento. Não é o meio e não é o fim, é o início. Então, tem muita coisa pela frente e essas orientações todas que eu falei aqui, o aprendizado no emagrecimento, você tem que ter consciência que isso existe sim, e por isso que existe o efeito sanfona, né? Porque senão todo mundo estaria magro e não existiria o efeito sanfona se todo o aprendizado você deve ter para ter a habilidade de emagrecer. Então, primeiro você tem que passar por essa primeira etapa, que é o detox emocional e o conhecimento das crenças que estão limitando, dos bloqueios emocionais que te limitam para começar a emagrecer, para começar a aceitar, né? Para começar a ter novos hábitos, para formar novos hábitos, para você depois conseguir manter uma alimentação adequada, conseguir reagir a um alimento que naquele momento você geralmente já colocava para dentro e depois que via que já tinha comido, né, por exemplo. O freio é que é o importante, é o diferencial. Como você vai frear aquela vontade de comer de forma rápida e de grande quantidade. Isso também ensinamos você no programa de emagrecimento. Mas claro que se você quiser mais, né,
quer saber mais, você se inscreve lá no link que eu vou deixar aqui embaixo, no programa de emagrecimento, responde as questões, nos envia, e aí a gente envia para você como funciona por dentro, né, o nosso programa, tá? Então, ficamos por aqui. Obrigado por me acompanhar nessa imersão de emagrecimento. Esse ano é a última imersão, então aproveite para assistir, que os vídeos saem do ar no domingo, às 23 horas e 59 minutos, tá? Domingo que vai ser dia 2 de outubro, tá? Então, você tem até dia 2 para assistir às aulas, tá? As inscrições acabam dia 2, então você tem que ter uma definição aí nesses dias ainda, tem bastante tempo para pensar, mas não deixe na última hora, né? As vagas são limitadas, tem poucas vagas, então aproveite para se inscrever o quanto antes, para participar do grupo de emagrecimento, tá? E aí depois a gente fala que se você tiver interesse em se inscrever, a gente fala o dia que começa, o horário que começa, como é a como é feito, o que que você vai ter de bônus, o que que você vai ter no programa, a gente explica, né, certinho. E qualquer dúvida, nos procure, né, meu Instagram é doutora Paula Vega, né, .com. Meu Instagram é doutora Paula doutora.paula Vega. Desculpa. Água, né? Água com limão. Então, eu vou botar aqui. Doutora Paula. Não. Doutora Paula Vega. Tá. E-mail. peleitevega@gmail.com. WhatsApp 41992735343. Tá? Então, esses são meus dados. Instagram, doutora.paulavega, e-mail peleitevega@gmail.com, telefone 41992735343, tá? WhatsApp. Mande mensagem e clique lá no link das inscrições, se você quiser saber como funciona o programa de emagrecimento, e a gente vai encaminhar como funciona, tá? Certo, então? Grande beijo. Espero ter ajudado vocês no começo do aprendizado da sua jornada de emagrecimento. Entre em contato para a gente conseguir ajudar você da melhor forma possível, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau.